Boa tarde, caros alunos. Estou aqui hoje para a nossa primeira videoaula, né? Sobre a correção da última apostila que eu coloquei no Classroom. Quer dizer, a penúltima, porque já tem nova, né? Essa daqui foi uma apostila sobre flexões de substantivos e adjetivos. Vocês podiam ter impresso e respondido nela, ou então impresso e respondido no caderno. Eu vou pedir para vocês pegarem agora o caderno onde vocês responderam, ou se vocês responderam na própria apostila, pegarem ela, tá? A caneta vermelha e vamos à correção. Enquanto vocês pegam, eu vou mexendo na câmera aqui para diminuir um pouquinho e vou falar para vocês o seguinte. Se precisar, dá uma pausa, se eu estiver muito rápido na correção, corrija a questão, volta o vídeo, é por isso que eu gravo o vídeo para vocês e não faço online, que é para vocês poderem fazer isso com calma, a correção, tá bom? Importantíssimo a gente fazer a correção dos exercícios após fazê-los, porque é aí que a gente vai ver se está com dúvida ou não. E aí, depois, entrar nos plantões online e tirar dúvida. Que dia que são os meus plantões online? De terça-feira, das 2 da tarde às 3, e de sexta-feira, das 2 da tarde às 3 da tarde. Eu coloco o link, é sempre o mesmo. E eu coloco ele lá no mural da sala de aula de vocês, tá bom? Então, vamos começar? Bom, essa apostila, gente, ela é uma análise linguística de que parte da gramática? A morfologia. Vocês já ouviram falar essa palavra, morfologia? O que é? Morfologia é o estudo a respeito da estrutura, da formação e da classificação das palavras. Tá? O objetivo da morfologia é estudar as palavras isoladas e não a partir da sua função na frase ou período, como ocorre com a sintaxe. Por que isso é importante, gente? Porque algumas palavras, dependendo da utilização delas numa frase, elas podem mudar de característica. Então, a gente tem 10 classes de palavras. Morfologicamente, nós temos as palavras classificadas de acordo com a sua estrutura, com o seu formato e com a sua classificação. São 10 classes. Substantivo, adjetivo, advérbio, artigo, conjunção. Interjeição, numeral, preposição, pronome e verbo. Com certeza, vocês já ouviram falar muito em substantivo, adjetivo e verbo, né? Mas já ouviram também falar sobre artigo, sobre numeral. Talvez para vocês do 7º ano seja um pouquinho estranho a conjunção e a preposição. E a gente começa a falar deles mais neste ano aqui mesmo, tá bom? Mas a gente vai conversar sobre essas duas classes aí. Então, lembra que agora há pouco eu falei para vocês a sintaxe? A sintaxe é um outro estudo. A sintaxe, ela analisa essa palavrinha, qual a função que ela está exercendo dentro da frase. Mas aqui não, aqui a gente vai analisar a palavra mesmo. Se a palavra isoladamente, a gente vai analisar a palavra isoladamente. E é claro que essas palavras têm uma função na construção do texto. Tá? Então a gente vai começar com substantivo. Vocês lembram bem o que é um substantivo? É aquela palavra que dá nome a tudo. Seres, objetos, sentimentos, tudo que tem uma forma física ou não, né? E o adjetivo é a palavra que caracteriza o substantivo. Então eu tenho um substantivo planta. E aí eu tenho um adjetivo florida. Planta florida. Tá? Então, a palavra florida classifica essa planta. Não é qualquer planta, é uma planta que floresceu. Eu posso falar assim, ó, no meu jardim tem diversas plantas. Plantas comuns e plantas floridas. A palavra florida mostra que aí, se alguém vier olhar meu jardim, vai ver aquela planta que dá flor ali, que deu flor. Tá bom? Então, vamos lá começar? A gente vai começar com a leitura do poema, né? Uma canção, na verdade, que se chama Não é Proibido. Então ele começa assim. Jujuba, bananada, pipoca, cocada, queijadinha, sorvete, chiclete, sundae de chocolate, paçoca, mariola, quindim, prumelo, doce de abóbora com coco, bala juquinha, algodão doce manjar. Venha para cá, venha comigo, a hora é para já, não é proibido. Vou te contar. Tá divertido, pode chegar. Vai ser nesse fim de semana. Manda um e-mail para Joana vir. Não precisa bancar o bacana. Fala pro Peixoto chegar aí. Traz todo mundo, tá liberado, é só chegar. Traz toda a gente, tá convidado, é para dançar. Toda tristeza, deixa lá fora, chega pra cá. Bem gostoso o início dessa canção, né? Ai, dá uma vontade de comer um monte de doce.
Bom, então vamos à nossa primeira pergunta. Gente, são 2 slides, tá? Um com as perguntas e um com as respostas. Eu vou ficar andando de um para o outro, mas eu vou colocar esse slide disponível para vocês também, se depois vocês quiserem estar com ele aberto para fazer a correção, tá bom? Então vamos lá, primeira pergunta. Observe o título da letra da canção, compare com o que se diz no texto e responda: o que não é proibido? Bom, eu espero que vocês tenham chegado à conclusão que a festa não é proibida para ninguém. Você viu que ele fala, chega toda a gente, chega todo mundo, chama o Floriano, chama a Joana, né? Então, a festa não é proibida para ninguém. E uma segunda hipótese é que também na festa nada é proibido, você pode comer de tudo. Tá? Então, a gente tem dois sentidos aí possíveis. O primeiro, que a festa não é proibida para ninguém, e o segundo, que nenhuma ação é proibida nessa festa. Questão 2. Nas 2 primeiras estrofes da letra, em que aparece uma lista de palavras, do que se está falando? Bom, gente, o eu lírico da canção, ou a voz da canção, ela cita os doces, né, da festa. Em geral, docinho de festa de criança, né? Mas então são os doces. Terceira questão. Dizemos que palavras como as da lista são substantivos, isto é, pertencem a uma classe de palavras que tem como finalidade dar nome a objetos, seres e sentimentos. Tinha falado no começo da aula. No texto, o que os substantivos que aparecem na lista estão nomeando? Eles estão nomeando doces, como a gente já tinha falado na questão anterior. Quarta, há 2 substantivos no texto que estão nomeando pessoas. Quais são eles? Gente, é o Peixoto e a Joana, né? Eles estão dando nome para pessoas. Quinta questão. Agora observe estas outras palavras retiradas da letra da canção. Hora, tristeza, e-mail, o bacana, mundo, gente, fim de semana. Você diria que eles também estão nomeando algo? Sim ou não? Explique. Espero que vocês tenham chegado à conclusão que sim. No contexto que essas palavras estão, elas estão nomeando sim. Quando ele usa a palavra hora, ele está falando não tem hora para chegar, tem hora para chegar. Então, hora seria o momento adequado. Tristeza, o nome de um sentimento. E-mail, o nome de uma correspondência, um tipo de correspondência eletrônica. O bacana, o nome que se dá àquela pessoa que pertence a um outro nível social, né? O bacana chegou na nossa festa. Mundo, no caso aí, mundo é quando ele fala, chama todas as pessoas, todo mundo, né? Todas as pessoas conhecidas. E gente também é o nome dessa mesma nomeação de mundo, chama toda a gente, o mesmo todo mundo, todas as pessoas conhecidas para vir na festa. Fim de semana é o nome que se dá aos nossos dias de folga, sábado e domingo. Questão 6. Você já viu que os substantivos são palavras variáveis. O que é variável, gente? O que é ser variável? É mudança. Variação do substantivo, ele pode ser em número. Pode ser um substantivo singular ou um substantivo plural. Pode ser em gênero também, feminino ou masculino. Pode ser também em grau, pode ser aumentativo ou diminutivo. Bom? Então, que tipos de variações os substantivos que aparecem nesse texto elas poderiam sofrer? Então, diante das que eu falei aqui, né, todos os doces citados, eles podem ir para o plural, né? Ou eles podem, então, ser, a gente pode dar um aumentativo ou um diminutivo para ele. Então, a gente pode falar jujubinha, cocadinha, docinho, pipocas, jujubas, cocadas. Os demais substantivos que estão nesse texto, com exceção de gente, que gente é um substantivo coletivo, por isso que ele fica no singular, todos poderiam sofrer alguma flexão. Mundo, a gente poderia falar mundão, mundinho. Bacana, a gente poderia falar os bacanas, a bacana. Pode mudar de gênero ou de número, né? A gente mudando aí o artigo feminino e o masculino já muda o gênero. Questão 7. Agora preste atenção em um dos doces citados na letra da canção. Bala, juquinha. Qual seria a diferença qual seria a diferença de sentido se em vez de bala, juquinha, os autores tivessem usado somente bala? Bom, se eles tivessem usado somente bala, a gente não saberia a marca que ela é. Juquinha é uma marca de bala, né? B. Que papel o substantivo juquinha tem nesse contexto? Ele tem esse papel de especificar, de indicar o nome da marca da bala. Beleza? Vamos agora falar sobre a importância dos substantivos no texto. Além de ser uma das classes de palavras mais importantes, pois ela nomeia as coisas do mundo, os substantivos também são essenciais para uma construção de um texto, sem repetições,
rico, de uma maneira que até a gente construa uma ideia sobre uma pessoa, um objeto que aparece lá nesse texto. Vamos ver no texto O Homem da Favela? Vamos começar. Dr. Levi dá plantão no Hospital dos Operários, que fica perto de uma favela. Ele é meio conhecido na favela, porque sobe o morro de vez em quando em visita médica à Associação dos Deficientes Visuais. Mesmo assim, já foi assaltado 9 vezes, sempre de manhã, quando está saindo do pátio em seu carro. Por causa disso, Dr. Levi anda prevenido, não compra revólver, mas ao deixar o plantão já vem com a chave do automóvel na mão. Passos rápidos, abre a porta, entra depressa, liga o motor, engrena a marcha, acelera e dispara. Não se preocupa com os malandros que tentam abordá-lo na estrada. A neblina prejudica a visão do médico nesta manhã de inverno. Ele aperta o dispositivo de água, limpa o limpador, que faz o semicírculo com seu rastro no para-brisa. Vê no meio da estrada, ainda distante, um pedestre, que finge embriaguez. O marginal está um tanto desnorteado, meio aéreo, andando sem rumo. Em zigue-zague, parece trazer um porrete na mão. Dr. Levi será obrigado a diminuir a aceleração e reduzir a marcha, se o mau elemento continuar no meio da pista. Terá de frear. Se parar, poderá ser assaltado pela 10ª vez. O carro se aproxima do malandro. Ele usa boné com o bico puxado para frente, cobrindo-lhe a testa. Óculos escuros para disfarce. Ensaia os cambaleios. Tomba um pouco a cabeça. Olha para cima, procura o sol que está aparecendo sem pressa, com má vontade. O médico, habituado a salvar vidas, tem um ímpeto de matar. Acelera mais, joga o farol alto na cara do pilantra, buzina repetidas vezes. Mau caráter faz que procura o acostamento, mas permanece no meio da pista. O carro vai atropelar o velhaco. Talvez até passe por cima dele se continuar fingindo que está bêbado. Menos um para atrapalhar a vida de gente séria. O esperto pressente o perigo. Deve ter adivinhado que o automóvel não vai desviar-se dele. Ouve de novo a buzina, o barulho do motor cada vez mais acelerado. De fato, o carro não desvia-se do seu intento. Obstinado. O obstinado, segue seu rumo, vai tirar um fio. O Vivaldino é atingido de raspão. Cambaleia agora de verdade, cai de lado. O cirurgião ouve o baque, sente o impacto do esbarro. Vê, pelo retrovisor interno, a vítima caída à beira da estrada. O vidro de trás está embaçado, mas permite distinguir o vulto. Imagem refratada. Gotas de água escorrem pelo vidro, como lágrimas, e sim como bagas de suor pelo esforço de corrida. Não há piedade. Cansaço. Dr. Levi nota que o retrovisor externo está torto, danificado. Diminui a marcha, abaixa o vidro lateral, tateia o retrovisor do lado de fora. O espelho está partido, sujo de sangue. O profissional se sente vingado, satisfeito, vitorioso, como se estivesse saindo do bloco cirúrgico, após a delicada operação, na qual fica provada sua frieza, competência, habilidade, o dom de salvar o semelhante e também salvar-se. No dia seguinte, ao cair da tarde, chega o plantonista ao Hospital dos Operários. Toma conhecimento do acidente. O paciente, algumas fraturas e escoriações, está fora de perigo. Deu entrada ontem de manhã. Mal havia chegado o substituto do Dr. Levi. Na ficha, anotações sobre a vítima. Funcionário da associação. Seus pertences, recibo de mensalidades, uns trocados, óculos e bengala. Cego. Nossa senhora, o Dr. Levi deve ter se sentido muito mal, né? Era um funcionário da Associação dos Deficientes Visuais. O porrete que ele achou que era um porrete era só uma bengala. Os óculos que ele achou que era para disfarçar eram os óculos que normalmente um deficiente visual usa. Ele deve ter se sentido muito, muito mal de ter julgado e mostrar pra gente que nós nunca devemos julgar uma pessoa sem ter certeza. Primeira questão. Agora que você discutiu o texto com seus colegas, não tem colega para discutir, tiveram que fazer sozinhos, né? Vamos observar o uso que o escritor fez dos substantivos e os efeitos de sentido que eles provocaram. A. Copie as palavras que foram usadas pelo narrador para se referir ao Dr. Levi. Bom, então logo no início a gente tem o médico, o cirurgião, o profissional, o plantonista. B. Com esses substantivos, que ideia você construiu dessa personagem? O que você pensou dela?
Gente, eu acredito que todos vocês formaram uma ideia positiva, né? Um homem importante, um homem trabalhador, um médico, né? Uma pessoa de respeito. C. Copie agora os substantivos usados para fazer referência à pessoa que o Dr. Levi encontrou em seu caminho. Vocês devem lembrar que no início foi marginal, mau elemento, malandro, pilantra, mau caráter, vivaldino. E no final ele foi chamado de paciente e de vítima. D. Ao ir introduzindo esses substantivos para se referir a esse personagem, que imagem o narrador e, consequentemente, nós leitores, fomos construindo dela? Bom, eu acredito que vocês no começo tiveram uma péssima impressão, achando que era um homem que ia assaltar, né? Uma impressão negativa, achando que ele ia assaltar o doutor, né? Um sujeito mal intencionado. E depois a gente percebe que nós fizemos um julgamento errado. Gente, olha como os substantivos foram importantes aí na construção do sentido desse texto. Questão 2. Outro aspecto interessante das escolhas do autor foi a ordem do uso de substantivos. Considere, por exemplo, a lista de substantivos que se referem ao homem que o médico encontrou em seu caminho. A. Podemos separá-los em 2 grupos, o grupo de substantivos com valor negativo e o grupo de substantivos com valor positivo. Aí, peço que vocês façam isso. Vocês devem ter colocado que pedestre e vulto são palavras neutras, né? Não dava nem pra gente classificar como negativo nem como positivo, mas negativo. Marginal, mau elemento, malandro, pilantra, mau caráter, velhaco, esperto, vivaldino. E as positivas, vítima, paciente, funcionário. Vítima foi usado 2 vezes. Funcionário, a gente vê que ele não é um cara qualquer, ele é um cara que tem emprego. B. Em que parte da história aparecem os substantivos com valor negativo? E em que parte aparecem os com valor positivo? Gente, os negativos são no início, né? Aparecem na parte da história em que o homem acredita que aquele homem na estrada é um bandido. E os com valor positivo aparecem depois que esse homem é atropelado, quando a gente descobre que ele não é uma pessoa, mais para o final do texto. C. Pense, se o autor tivesse optado por usar apenas o substantivo pedestre para se referir ao homem, você teria construído a mesma imagem que construiu do homem atropelado? Por quê? Eu acredito que não, gente, que a escolha e a ordem desses substantivos, eles foram propositais, para a gente construir mesmo uma imagem primeiro negativa e depois a gente tomar um choque, né? E aí a gente entende o enredo todo. Tá certo? Então, foi tudo muito proposital aí para a construção desse personagem e desse enredo. Senão a gente não teria essa história. Bom, gente, depois tinha esse se liga nessa. Viu só como o uso bem planejado dos substantivos pode ajudar a construir uma história? Em uma próxima oportunidade em que você for produzir o seu texto, fique atento ao que você pode fazer com o substantivo para produzir alguns efeitos legais e fisgar o seu leitor, certo? Então, eu podia... Aí, esse quadrinho, então, ficamos assim, era para vocês terem feito um resuminho no caderno, tá bom? Então, assim, com suas palavras, escreva um resumo que responda as seguintes questões. Afinal, o que caracteriza os substantivos? Eles existem para quê? Então, substantivos são palavras que existem para dar nome. Isso que caracteriza um substantivo. Quando ele dá nome a algo, a gente tem a classe de palavra substantivo. Como uma classe de palavra variável, que tipo de modificação eles podem sofrer? Eu falei no começo da aula, eles podem ir para o plural ou ficar no singular, eles podem ser femininos ou masculinos, e eles podem ser aumentativos ou diminutivos. Qual a sua importância na língua? Gente, espero que vocês tenham chegado à conclusão que os substantivos são extremamente importantes para a gente nomear tudo que nós temos no nosso mundo. Uma classe de palavras das mais importantes. Vamos para o próximo exercício? Compare as tiras de Fernando Gonçalves. Então, na primeira tira, a gente tem um menininho falando assim. Anjinhos dizem para eu tomar banho. Devo ouvir anjinhos? Aí alguém fala, claro, idiota. Ele, por quê? Os anjinhos são moscas. Ah. Aí o segundo quadrinho. Os anjinhos bons dizem para eu tomar banho. Devo ouvir os meus anjinhos? Claro, idiota. Por quê? Seus anjinhos são moscas. Vocês perceberam algumas palavrinhas a mais no segundo quadrinho? E, vamos lá, já sem olhar os exercícios, quando a gente faz uma comparação, no primeiro quadrinho a gente entende melhor ou é no segundo que a gente forma uma imagem melhor? Vamos à primeira pergunta. Explica a diferença entre as duas tirinhas. Então, na primeira tirinha, a gente tem uma linguagem mais enxuta, algumas palavras a menos. Na segunda tirinha, a gente tem mais características, não é isso? Então, por exemplo, a B, né?
Repare nas frases a seguir, em destaque a seguir, retiradas da segunda tira. Anjinhos bons, meus anjinhos, seus anjinhos. Então, a palavra os e bons, elas determinam anjinhos. Primeiro, masculino. Segundo, plural. Terceiro, tem uma característica boa. Não são anjinhos maus, são anjinhos bons. A palavra os e meus e seus determinam quem que são os anjinhos. Quando o personagem fala, ele fala os meus. Quando o outro personagem fala os seus. Então, ele determina a posse dos anjinhos, de quem que são esses anjinhos. Então, a diferença, gente, voltando para A, é essa. Na segunda tirinha, a gente tem algumas palavras que dão característica e determinam posse. Bom? Primeira questão da B. A que palavras estão ligadas cada uma das palavras destacadas? Então, os e bons estão ligados a anjinhos, o primeiro anjinhos. Os e meus está ligado à segunda vez que anjinhos é mencionado. E seus, também anjinhos. Então, aqui palavra que todas elas estão ligadas, a palavra anjinhos. B. Em sua opinião, essas palavras alteram ou não o sentido da palavra que estão ligadas? Explique. Gente, sim, como eu já falei, estava respondendo A, eu falei, elas caracterizam a palavra anjinhos. Elas dão um sentido de posse e mostram uma característica positiva, né? Anjinhos bons. Então, elas mudam sim o sentido. Não é qualquer anjinho, é um anjinho bom. C. Afinal, as diferenças entre as duas tiras mudam algo em relação ao sentido das falas nessa situação de comunicação? Explique. Gente, é sim, porque deixa bem mais claro por que o personagem deve tomar banho. Não é isso? Porque os anjinhos dele, na final, não são anjinhos, são moscas. O próximo exercício é a tira do Hagar. Então ele fala assim: não há lugar no meu grupo para guerreiros covardes. Aí um dos guerreiros levanta a mão e fala: será que tem lugar para alguém apenas com friozinho na barriga? Então, o Hagar, o Terrível, a gente vai trabalhar muito HQ dele, né? HQ é essa tirinha curtinha, né? Uma história em quadrinho. Quem já leu sabe que o Hagar, ele é um viking, né? Um personagem medieval, que é machista, que é preguiçoso, que é comilão, beberrão, né? Mas também fala que é muito corajoso. Então, vamos lá. Se eliminássemos a palavra covardes da fala de Hagar, a tira continuaria tendo sentido? Explique. Se ele falasse assim, ó, não há lugar no meu grupo para guerreiros, tem a palavra covardes. Perderia o sentido. Primeiro, ele não precisa de guerreiros. Aí o outro fala, será que tem lugar para alguém com friozinho na barriga? O que isso teria a ver com guerreiros? Então, a gente não entenderia quem não cabe no grupo do Hagar. B. A que palavra covardes está ligada? Está ligada à palavra guerreiros, né? O que ele não admite covarde? Guerreiros. C. O que Hagar quis dizer ao grupo? Que ele só aceita guerreiros com coragem. Ficou bem clara a fala dele. E D. A outra personagem que fala na tira é o Ed Sortudo, grande companheiro e tenente das batalhas de Hagar. Considerando a fala dele, ele era covarde ou valente? Explique. Gente, se ele tem um friozinho na barriga, ele é covarde, né? Ele está admitindo que tem medo, certo? Bem legal essa tirinha, né? Então, eu pus uma explicação aí, né? Essa palavra, tanto lá dos anjinhos, né? Como a palavra em cima também do covarde em cima dos guerreiros, elas são adjetivos. O que são adjetivos? São palavras que se ligam ao substantivo para atribuir-lhe uma qualidade, um estado ou outras características. Covardes é um adjetivo. Os adjetivos podem estar ligados ao substantivo e terem de concordar com ele também, porque são palavras variáveis. Então, além dos adjetivos, nós temos também as locuções adjetivas, que são expressões formadas por duas ou mais palavras, também ligadas a um substantivo, com o mesmo valor de adjetivo, atribuir uma qualidade. Então, qual é a característica do adjetivo? Atribuir uma qualidade ao substantivo. E aí a gente tem a palavra corajosos, guerreiros corajosos. Quando eu tenho uma locução adjetiva, eu tenho duas palavras, ó, de coragem, com o mesmo sentido de corajosos. Semana passada eu coloquei uma pergunta para vocês assim: o que vocês entendem por caravana da leitura? Caravana, todo mundo chegou à conclusão que é um grupo de pessoas que viajam juntas para se protegerem, para não se sentirem sozinhas. Da leitura, acaba sendo uma locução adjetiva, que dá uma característica para essa caravana. Não é uma caravana de leitura. Então quer dizer que são pessoas que se agrupam para ler. Tá? O pessoal respondeu, apanhou um pouquinho lá na resposta do formulário.
Vamos continuar? Agora a gente vai ler o poema Estação Café. Pastéis Santa Clara, bem casados com ambrosia, caramelados com nozes e bombas de baunilha. Senhora dona doceira, me tira dessa agonia, 1000 folhas e broinhas, com geleias e pavê, fios de ovos, apfelstrudel, maçãs flambadas, não vê? Qual é o doce mais doce? Doce mais doce? Você. Pães de queijo, ovos moles, olho de sogra, doce de abóbora, pingos de chuva, algodão doce. Doce, ó doce senhora, senhora dona doceira, doce aqui e agora bem no fim, eu recuso Maria Mole, mas nós dois bem juntinho, agarradinho, rocambole. Então vamos lá, primeira questão. Em todo o poema há diversos nomes de doces, né? A que classe gramatical pertencem as palavras usadas para nomeá-los, né? A gente já sabe que a palavra que nomeia é a de substantivos, certo? Tá em negrito, tá bom a resposta aqui, ó, nessa mesma tela. 2. Na segunda estrofe, o eu lírico pede à doceira que o tire de uma agonia. Por que ele está agoniado? A agonia dele é saber qual é o doce mais doce. É isso? Qual que é a agonia dele? Tá apavorada. Terceira. No final da terceira estrofe, o eu lírico parece perder o interesse pelos doces. O que faz ele mudar de ideia? A doceira, né? Ele fala que ela é a mais doce. 4. No verso, o doce mais doce, você, a palavra doce aparece repetida. Em uma outra ocorrência, ela pertence a classes gramaticais diferentes. Quais são essas classes? Então, quando ele fala o doce mais doce, o doce é um substantivo, ele está dando um nome, né? Não está dando o nome de pastel de Santa Clara, nem bem casado, nem beijinho, nem brigadeiro, mas ele fala o doce. Então, é um doce é uma palavra que não está dando um nome próprio para o doce, mas está nomeando aquele alimento. E a palavra mais doce já é um adjetivo. O doce mais doce, o doce mais amargo, o doce mais cheio de recheio, o doce menos cheio, o doce maior, o doce menor. Então, a palavra mais doce aí, no caso, significa um adjetivo. Então, olha, a gente tem 2 vezes a palavra doce. No momento, ela assume a função de substantivo e no outro, a função de adjetivo. 5. O plural das palavras nós e maçã é formado da mesma maneira? Explique. Bom, então, nós no plural fica nozes. Maçã no plural fica maçãs. Então, é não. Em nozes, a gente acrescenta o E e o S. E em maçãs, a gente acrescenta apenas o S. Então, nem todos os plurais são formados só acrescentando o S, tá, gente? Pra gente ficar ligado. 6. Qual é o singular da palavra pastéis? O singular da palavra pastéis é pastel. Quais outras palavras que você conhece têm o plural formado da mesma forma? Vocês devem lembrar de anéis, né? A palavra original é anel, anéis. Papel, papéis. Então, é formado com esse mesmo final de que pastéis. Se vocês lembram de alguma outra? 7. Identifique no poema um substantivo que, quando pluralizado, sofre uma variação de pronúncia, semelhante ao que ocorre no caso de jogo. Jogo no singular, a gente fala fechado, jogo. Quando a gente fala no plural, a gente fala jogos, com O aberto. Então, isso a gente chama de plural metafônico, tá, gente? É um plural. Quando ele muda o som. Ele muda para o plural. Então, outra palavra que tinha no texto era ovo. Quando ele vai para o plural, ele fica ovos. E também olho. Quando vai para o plural, ficam olhos. 8. O plural do substantivo composto, pé de moleque, é pés de moleque. Comparando esse substantivo com olho de sogra, eu queria que vocês respondessem qual é o plural de olhos de sogra. De olho de sogra, então é olhos de sogra. Nós temos vários olhos de sogra. Tem vários pés de moleque. 9. O poeta empregou nas palavras juntim e agarradim uma forma de diminutivo própria, de modo coloquial. O modo coloquial é jeito do dia a dia, jeito mais informal, jeito de pessoas mais do interior, são regionalismos, né? Como é o diminutivo dessas palavras num padrão? Se eu fosse falar numa norma padrão, eu falaria juntinho e agarradinho ou eu falaria juntinho e agarradinho? Então aí a gente percebe que juntinho e agarradinho é uma forma, é uma variável dessa palavra, mas é uma variável informal e regional. Não é em todo lugar do Brasil que é falado. 10.
No final do poema, o eu lírico escolhe um doce. Porém, esse doce é diferente dos demais. Ele é um rocambole. E esse doce é diferente dos outros? Gente, o rocambole é uma massa de bolo, não é? Em que a gente enrola o recheio e a massa. Então, quem seriam aí uma metáfora? Uma metáfora é uma comparação. Seria o eu lírico e a doceira enrolados, namorando, né? Então, por isso que ele fala que eles são um rocambole. Estão gostando até aqui? Então, vamos conceituar tudo isso? Então, no poema, o substantivo maçãs vem acompanhado do adjetivo flambadas. Esse adjetivo se apresenta no mesmo gênero e no mesmo número que o substantivo, ao qual ele se refere, isso é, feminino e plural. Maçãs é feminino, flambadas é feminino. Os dois estão no plural. Se o substantivo estivesse no singular, o adjetivo teria de acompanhá-lo, ou seja, ele também teria de estar no singular. Esse é um erro muito grande nas redações, tá bom? Então, teria que ser maçã flambada. Essas variações que as palavras sofrem, de acordo com as exigências gramaticais de cada situação, são chamadas de flexões. Então, é disso que a gente está falando hoje, de flexão. Em português, os substantivos e os adjetivos, eles sofrem 3 tipos de flexões, agora falando de um jeito conceitual. Gênero, número, grau. Gênero, masculino, feminino. Número, singular e plural. Grau, adjetivo e diminutivo. Flexão de substantivos. Gênero. Gente, a noção de gênero na língua portuguesa costuma ser associada ao sexo dos seres, né? Entretanto, a gente não deve cometer esse erro. Nós não devemos confundir sexo dos seres com gênero de palavra, pelas seguintes razões. Todos os substantivos do português possuem gênero, tanto os referentes às pessoas e animais, quanto os referentes a coisas. Por exemplo, o gato, a gata, o livro, a caneca. Não existe um livro feminino. A palavra o livro é masculino, não significa que é do sexo menino. Mesmo os substantivos que se referem às pessoas ou animais apresentam muitas vezes diferenças entre sexo e gênero. Então, por exemplo, a palavra a vítima. Essa palavra é sempre usada no feminino, mas a gente usa tanto para homem quanto para mulher. Então, assim, olha, a vítima foi assaltada. Quem era a vítima? Aquele rapaz, aquela moça. Então, a vítima, apesar de ser uma palavra feminina, ela pode designar tanto homem quanto mulher. O fantasma andou pela casa. É um fantasma feminino ou um fantasma masculino? A palavra o fantasma é masculina, mas tanto pode designar um fantasma feminino como um fantasma masculino. Assim, o gênero masculino e feminino da palavra nem sempre indica o sexo do ser. É apenas um princípio convencional, isto é, uma combinação da língua, tá bom? O feminino dos substantivos geralmente é formado pela troca do o por a, ou pelo acréscimo da vogal A no final da palavra. Raro, rara. Leitor, leitora. Observação. Há substantivos que admitem 2 gêneros. Entretanto, o significado da forma masculina é diferente do significado da forma feminina. Alguns exemplos aí para vocês. O cobra é o cara mais inteligente. A cobra é o réptil. O lotação é um veículo usado para transporte, é um coletivo. A lotação é a capacidade de um local. Eu já vi muita gente no ponto de ônibus falando assim, estou esperando a lotação. Aí você está esperando lotar o ônibus, é isso? Então, o lotação é aquilo que a gente espera, aquele carro que vem no lugar do ônibus que a gente pega. Tá? A lotação é o esgotamento de pessoas num local. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas mudanças aí. Bom, vamos para o exercício? O primeiro exercício já vai falar disso. Então, a gente tem a palavra grama. No feminino, significa jardim. Quando eu falo assim, ó, a grama está alta, venha cortar minha grama. É a grama do jardim. Quando tiver no masculino, significa peso. Então, quando eu vou ao mercado, eu não compro 800 gramas, eu compro 800 gramas. 800, a palavra, o numeral vai para o masculino. Tá? Se você for ao mercado para comprar, aqui eu coloquei o exemplo, grão de bico, como vocês deveriam falar? A resposta de vocês tem que ser 800 gramas. Se eu vou lá e falo assim, me dá 200 gramas de queijo. Tá errado. Estou querendo 200 gramas de queijo. Tá bom? Gente, presta atenção, porque esse é um erro que a gente comete muito, viu? A gente vai ao mercado, a gente está sempre distraído, pede 200. É 200, 300, 300. Tá? Eu vou pedir meio quilo, porque assim não me atrapalha. 2. Leia esse texto do Mário Quintana. Só para si. Dona Cômoda tem 3 gavetas e um ar confortável de senhora rica. Nas gavetas guarda coisas de outros tempos, só para si. Foi sempre assim.
Dona cômoda, gorda, fechada, egoísta. Gente, se a gente substituísse o substantivo cômoda por guarda-roupa, vamos fazer as adaptações necessárias? Tá? Então era para vocês reescreverem. Então, guarda-roupa é uma palavra masculina, o guarda-roupa. Então, como a gente colocaria ao invés de dona guarda-roupa, não, seu guarda-roupa. Tem 3 gavetas e um ar confortável de senhor rico. Eu errei a digitação ali. Nas gavetas, guarda coisas de outros tempos, só para si. Foi sempre assim seu guarda-roupa. Gordo, fechado, egoísta. Vocês perceberam que algumas palavras foram para o masculino, pois elas variaram de acordo com o gênero do substantivo? Então, essa é a explicação aí, né? O que aconteceu, o que se modificou. Bom, questão 3. Dê o sentido dos substantivos destacados nas frases a seguir, observando o gênero de cada um deles. O cara saiu do cinema com uma cara de susto. Então, o cara seria o homem, o rapaz. A cara é o rosto dele. Liguei o rádio e sintonizei na rádio universitária. O rádio é o aparelho, né? Substantivo simples. A rádio com R maiúsculo é o nome da rádio universitária. É igual aquela bala, Juquinha, né? O bala estava no maiúsculo, lembra? Próximo texto. A gente tem aí 2 comentaristas de futebol. A coisa está feia, Silveira. O time está perdidinho dentro do campo. Pois é, Jota. Já estão até mexendo na comissão técnica para levantar a moral da equipe. A moral e os bons costumes, hein, Silveira? Então, o substantivo moral, aí vocês perceberam que ele tem 2 significados diferentes quando a gente coloca o o ou o a. Procure no dicionário o significado de o moral e a moral. Então, vocês devem ter achado no dicionário que a moral é um conjunto de normas e conjunto de regras e princípios para a gente ser considerado uma pessoa de bons costumes dentro da sociedade. E o moral é a mesma coisa que ânimo. Eu tenho que levantar meu ânimo, tenho que levantar minha disposição, meu estado de espírito. Então, a moral é um conjunto de regras, de normas, de princípios da sociedade. Então, eu tenho a moral para reclamar disso. Sou uma pessoa ética, uma pessoa justa, então eu tenho a moral. Eu preciso levantar o meu moral. A moral está baixa, está caída. Então, no segundo quadrinho, de acordo com o contexto, a personagem empregou adequadamente essa palavra, por quê? Gente, ele não empregou adequadamente, não é? Mas ele fala assim, já estão até mexendo na comissão técnica para levantar a moral. Na verdade, a gente sabe que ele quer falar o moral, porque a equipe está desanimada. O outro, por sua vez, considera uma coisa, que vem a B. Por que a tira é engraçada? Porque o outro locutor sugere que não está faltando ânimo, está faltando mesmo ética e bons costumes para o time. Tá? Porque o time não está faltando ânimo para eles, não está faltando disposição. O que está faltando para eles é criar vergonha na cara, é ter ética e jogar bem. Tá? Então aí que está a graça da tirinha. Se a pessoa não conhecer a diferença entre a moral e o moral, não dá risada, não acha graça. Vocês acharam graça ou não? Vocês conheciam essa diferença ou não? Bom, vamos falar um pouquinho de número. A maior parte dos substantivos forma o plural com o acréscimo da letra S. Observe, telha, telhas. Entretanto, o modo de formar o plural pode variar. Vocês viram aquele outro exercício, né? Pastel, pastéis, nós, nozes, né? Fez lá. Dependendo da terminação das palavras. Veja, substantivos terminados em R, S ou Z, a gente sempre vai acrescentar o ES. Radar, radares. Gás, gases. Nós, nozes. Os substantivos terminados em Ls, precedidos de A, E ou U, né? A gente vai substituir o L por is. Jornal, jornais. Papel, papéis. Lençol, lençóis. Pau. Ai, meu Deus, o que é essa última palavra? Pauis. Não estou enxergando, gente, acreditem. Mas tem a mesma mudança que as outras, desculpa. Deixei meu óculos longe daqui. Atenção. O IL, nas palavras oxítona, elas vão para is. Então, de canil vai para canis, de fuzil vai para fuzis. E quando for paroxítona, elas vão ficar com IL. Então, projétil, projéteis. Aí vai com IS. Réptil, répteis.
Eu vou pedir para vocês copiarem isso no caderno, tá? Por quê? A professora, eu imprimi. Problema, copia, porque quando a gente copia uma regra, a gente guarda. Só de escrever, a gente às vezes não guarda a regra, mas guarda a palavra que a gente escreveu, tá bom? Substantivos terminados em ão. A gente vai substituir o ão por ãos e o ães por ões. Então, mão, mãos. Pão, pães. Mamão, mamões. Substantivos terminados em zito e zinho. Pluraliza-se a palavra base e também a terminação. Então, a gente tem a palavra anelzinho. Então, a gente vai pluralizar anel, que vira anéis, e o zinho ganha um S no final. Anéisinhos, né? Anéisinhos. Limão, pluraliza o limão. Limões, limõezinhos. Tá bom? Substantivos paroxítonos terminados em S e X são invariáveis. Então, o pires fica os pires. O que vai determinar que tem mais do que um pires? O artigo no plural. O tórax, os tórax. De novo, é o artigo que vai mudar. Essa palavra é invariável. Beleza? Então, vamos lá para os exercícios? Reescreva as frases empregando no plural os substantivos em destaque. No interior, há casas com quintal e pomar. A gente tinha que reescrever. No interior, ainda há casas com quintais e pomares. Minha mãe prefere que eu coma mamão, melão e não apenas pão e pastel. Então, minha mãe prefere que eu coma mamões, melões e não apenas pães e pastéis. O nadador tem o tórax bem desenvolvido. Os nadadores têm os tórax bem desenvolvidos. Faltou eu falar da palavra desenvolvido aí, que ele também vai procurar. Para entender a questão, era preciso ter noção de matemática. Para entender as questões, era preciso ter noções de matemática. Questões, noções, são duas palavras que vão para o plural da mesma forma. Reescreva as frases empregando no diminutivo e no plural os substantivos em destaque. O pardal é um pássaro comum, mais bonitinho. Os pardaizinhos, a gente vai para o diminutivo e vai pluralizar, são uns pássaros comuns, mas bonitinhos. Diminutivos, então, de pardal fica pardalzinho, plural, pardais. Comprei um mamão bem verde. Lembram? Mamão vai para o plural, depois os zinhos também, né? Comprei 2 mamõezinhos bem verdes. Diminutivo de mamãozinho, de mamão é mamãozinho. E o plural é mamões. Adoro dormir em lençol de algodão. Adoro dormir em lençóizinhos de algodão. O plural de lençol é lençóis. O diminutivo é lençolzinho, então a gente tem que pluralizar os dois juntos. Seu coração é muito bondoso. Seus coraçõezinhos são muito bondosos. São muito bondosos. A palavra muito não vai para o plural, tá? Seus coraçõezinhos são muito bondosos. Bom, diminutivo aí de coração é coraçãozinho, plural é corações. Bom, estamos acabando. Agora a gente vai falar um pouquinho do gênero. O feminino dos adjetivos geralmente é formado do mesmo modo que os substantivos. Isso é, com a troca do o pelo a. Ou o acréscimo da vogal a no final da palavra. Então, ao invés de lindo, o feminino linda. Espaçoso, espaçosa. Chinês, chinesa. Há adjetivos, porém, que só tem uma forma para o masculino e para o feminino. Observe. Exercício, fácil. Leitura, fácil. O exercício, palavra masculina. A leitura, palavra feminina. Quando vocês tiverem dúvida se a palavra é feminina ou masculina, coloca o artigo na frente. Vê qual é o artigo que essa palavra puxa. Então, exercício, puxa o artigo o. Leitura, puxa o artigo a. Menino inteligente, garota inteligente. Então, palavras que não mudam. Alguns adjetivos mudam, outros são invariáveis. Alguns podem oferecer certa dificuldade para a gente quanto à formação do feminino. Vamos aos exemplos? O europeu, eu não vou colocar só o a. Eu vou ter que colocar europeia. O chorão vira chorona. O cristão vira cristã. O judeu, judia. Mal, má. O nu, nua. O são de pessoa saudável mentalmente, vira sã. O ateu, ateia. Bom, boa. Então, são palavras que não são só acrescentar um a, elas mudam as palavras também. Número. Quanto ao número, a flexão dos adjetivos é semelhante à dos substantivos.
Então, mulher feliz, mulheres felizes. Papel azul, papéis azuis. Então, até a forma de se fazer a variação em número é parecida com a dos substantivos, tá bom? Então, vamos aos exercícios finais. Leia o texto poético abaixo de Mário Quintana. Em seguida, reescreva-o empregando no plural as palavras que estão entre parênteses. Depois leiam novamente. Então, vamos ler. Mudança de temperatura. Nos fios telegráficos, pousaram 1, 2, 3, 4 andorinhas. Olhem de um lado e outro, irão partir. Sobe as cercas, asa do arrabalde. O girassol espia como girafa. Então, a gente tem que reescrever essas frases, passando elas pelo plural, os substantivos e os adjetivos destacados, fazendo as alterações necessárias. Desculpa, esse é a 2. Ou não. Então, vamos lá. Mudança de temperatura. Nos fios telegráficos, pousaram 1, 2, 3, 4 andorinhas. Olham de um lado para o outro. Irão partir. Sobre as cercas rasas do arrabalde, os girassóis espiam como girafas. Então, a gente vê que as palavras foram para o plural e ficou bem mais sonoro, melhor sonoro para a gente, não foi? É a primeira leitura. Agora vamos para 2. Reescreva as frases passando para o plural os substantivos e adjetivos destacados. Tem que fazer todas as adaptações necessárias. O cidadão acha útil o serviço de atendimento ao consumidor feito pelo comércio local. Tá como? Os cidadãos acham úteis os serviços de atendimento aos consumidores feito pelo comércio local. B. O gás natural é um excelente combustível para automóvel, caminhão, ônibus e moto. Os gases naturais são uns excelentes combustíveis para automóveis, caminhões, ônibus e motos. C. O ancião desceu o degrau apoiando-se no corrimão. Os anciões desceram os degraus apoiando-se nos corrimãos. Tá bom? Acertaram? Vamos lá para o finalzinho. Leia o texto a seguir do poeta e compositor Arnaldo Antunes. Neto e neta são netos. No masculino, filho e filha são filhos. Masculino. Pai e mãe são pais. No masculino. Avô e avó são avós. Nem masculino, feminino. Né? Mas aí, se a gente colocar um artigo, a gente vai falar os avós ou as avós? Cabe os dois, né? Olha que interessante aí o fenômeno que ocorre. Quando eu falo assim, os netos, pode ser um neto e uma neta. Quando eu falo os filhos, né? Pode ser o filho ou a filha. Quando eu falo os pais, pode ser o pai e a mãe. Agora, quando eu falo os avós, pode significar avô e avó, mas se eu falo as avós, só as mulheres. Se eu falo os avós, existe os avós? Os avós sempre, né? É o plural metafônico. 1. No texto, o autor se refere a uma característica da flexão dos substantivos na língua portuguesa. Qual é essa característica? Gente, a característica são esses adjetivos que, no plural, acabam abarcando os dois gêneros, mas eles ficam no masculino. Eles estão abarcando o masculino e o feminino, mas eles ficam no masculino. Como eu falei antes, neto e neta, a gente tem um neto menino, a neta menina, mas os dois são chamados de netos quando a gente coloca junto. 2. Qual é o plural de avó e de avô? Então, de avó é avós e de avô, avós. 3. A soma de avô e avó surpreende quanto à flexão. Ah, por que ela surpreende? Bom, porque ela sai da lógica que a gente teve nos outros plurais, não foi? B. Em alguns substantivos e adjetivos da língua portuguesa, quando empregados no plural, o som fechado O da sílaba pronunciada com mais força transforma-se em som aberto O. É o caso, por exemplo, do substantivo tijolo, que a gente já falou hoje, né? Tijolo vira tijolos, não é isso? Considerando essa particularidade, tente encontrar uma explicação para o plural avós, resultante da soma de avô e avó. Então, gente, a explicação é que ocorre o plural metafônico, quando uma palavra, ao ser pluralizada, muda o som da vogal, né, presente na sílaba tônica. Ela vai mudar o seu timbre, o seu som de som fechado para uma palavra aberta no plural. Vai apresentar o timbre aberto. Essa é a explicação. 4. Considerando suas respostas às questões anteriores, você acha que a língua portuguesa apresenta características machistas quanto a esse tipo de flexão de substantivo? Gente, sim, mas essa é uma característica histórica da nossa língua.
Não adianta a gente falar, isso é muito machista, vou mudar. Não. O que quer dizer uma característica histórica? Quer dizer que a língua já bem historicamente foi desenvolvida assim e já foi aceita por todos os falantes dessa forma. Então não tem como a gente, por revolta, querer mudar. Falar, eu sou contra o machismo, vou mudar. Né? Para ocorrer essa mudança tem que ser aceita pela sociedade toda que fala o português. E não é pouca gente que fala não, hein? Último exercício, gente, é o exercício do Bibelô, mais um personagem aí das HQs, um personagem divertido também, um personagem machista também, um personagem que se acha lindo, né, super carismático. Então vamos lá, o Bibelô fala assim: não acredito, Bibelô, ele está falando com ele mesmo, né, ele está se olhando no espelho, você está uma perfeita baleia. Claro, baleia macho. Então vamos lá. Bibelô, na maioria das tiras em que aparece como personagem, costuma apresentar um comportamento de quem não aceita a igualdade dos direitos entre homem e mulher. Que palavra empregada pelo Bibelô na tira confirma essa característica dele? Gente, quando ele fala baleia macho, ele está querendo diminuir a baleia fêmea, ele está querendo dizer que ele é muito melhor do que uma baleia fêmea, não é isso? B. Nesse caso, a palavra... desculpa, 2. Releia o segundo quadrinho. Ele fala, você está uma perfeita baleia. O que o Bibelô quis dizer ao afirmar que ele está uma perfeita baleia? Ele quis dizer que ele está gordo. B. Nesse caso, a palavra baleia indica sexo? Quando ele fala que ele está uma perfeita baleia, ele quer dizer que ele está afeminado? Não. Ele só quer dizer que ele está fora do peso. Não é isso? Terceiro. No último quadrinho, o Bibelô faz uma ressalva quanto ao sexo da baleia. Qual é o masculino do substantivo baleia? Se vocês foram pesquisar no dicionário, vocês devem ter descoberto que é cacharelo. A gente fala baleia macho porque quase não se usa a palavra cacharelo, mas é cacharelo. B, para 3. Por que, na sua opinião, ele empregou a palavra macho junto à palavra baleia? Gente, por tirar qualquer comparação, qualquer confusão com o ser feminino, para ninguém achar que ele está falando que ele é feminino. As pessoas entenderem que ele está falando que ele é uma baleia macho. Ele quer dizer com isso que ele está só gordo, né, fora do peso. C. Na sua opinião, se o Bibelô empregasse a forma masculina da palavra baleia, a tira continuaria sendo engraçada? Se ele falasse assim, você está um perfeito cacharelo, teria graça? Não, porque no final, o que está sendo criticado aqui não é o uso da palavra no masculino ou feminino, mas sim a atitude machista do Bibelô. 4. Observe o emprego das palavras jeito, jeitinho e jeitão nessas 3 situações. Um anúncio diz: a Azeitex descobriu o jeitinho português de fabricar azeite virgem. Um político diz: meus amigos, o Brasil tem jeito. Uma mãe diz ao filho: quando você vai mudar esse jeitão de se vestir? Por que é possível substituir? Porque não é possível substituir jeitinho por jeito e jeitão e vice-versa nesses enunciados. Gente, porque os contextos em que normalmente a gente usa a palavra jeito, jeitinho e jeitão já estão fixados na nossa cultura. Assim como eu estava falando, né, anteriormente da palavra voz, né, do machismo. Então, normalmente a gente usa a palavra jeito para a gente falar assim que uma coisa pode dar certo, né? O Brasil tem jeito, ou quando ela não pode dar certo, não tem mais jeito. Quando a gente fala jeitinho, a gente quer falar que é o tipo a forma que se faz uma coisa, né? Nós descobrimos o seu jeitinho de fazer aquele bolo, né? Então, esse jeitinho seria, afim, a forma que a pessoa faz. E, por último, jeitão, né? O jeitão é associado, normalmente, a uma característica pessoal. Nossa, eu não consigo mudar esse seu jeitão de ser, né? Então, no contexto da nossa língua, historicamente, como nossos falantes falam, uma palavra não pode ser substituída pela outra aí. Então, eu sempre vou usar jeito com essa finalidade de falar se vai dar certo algo ou não. Eu sempre vou usar jeitinho para falar que é a forma da pessoa fazer. E sempre o jeitão ligado ao jeito dela ser. Bom? Pessoal, então vocês que estão em homeschool, palavra chique, né? Que é o trabalho de casa, vocês têm que se concentrar bastante. Eu sei que é difícil, eu vou tentar sempre estar gravando as aulas de correção para vocês, tá bom? Para a gente também ter essa proximidade. Rezar para chegar a nossa vacina logo, para a gente logo estar junto. Aí umas dicas aqui. Como estudar durante a quarentena? Primeiro, vocês têm sempre que se organizar antes de começar a estudar. O que é se organizar? Pega o caderno, pega a caneta, senta num lugar calmo, tranquilo, né? Tem que manter uma rotina de estudo. Então fala, eu estudo à tarde todo dia, não é? Da 1 às 6h20, então eu vou dedicar, não vou dedicar da 1 às 6h20, porque eu estou em casa, tem muita coisa para fazer, né?
Netflix, tem Disney Plus, tem Globoplay, tem BBB, tem muito filme, muito livro para ler, então o que eu vou fazer? Eu vou dedicar 3 horas por dia, então fazer uma rotina, sempre ser nesse horário. Eu vi um vídeo de uma menina que ia prestar vestibular, que o ano passado ela estava estudando em casa, ela falou que a primeira coisa que ela fazia de manhã era tirar o pijama. Se ela fosse para a escola mesmo, ela tirava o pijama, tomava o café dela, aí ela sentava para estudar. Se trancava no quarto dela, sozinha, sem barulho externo, sem som de música, sem som de nada, só para estudar. É assim que tem que ser na sala de aula. A professora, mas na sala de aula tem umas palavrinhas, né? Tem um pessoalzinho falando, então se você se sentir confortável, uma musiquinha bem baixa. Desde que ela não te tire a sua concentração, que você não para de estudar para ficar cantando. Tem um local fixo, né, para você estudar. O que é um local fixo para estudar? Como eu falei, é um local silencioso, um local calmo, um lugar onde estão as suas coisas. Seus cadernos, seus lápis, suas canetas, tá? E mantenha um contato virtual com os colegas. Quando a gente fizer reunião, eu quero ver o rosto de vocês, tá? Entrem no plantão, tem poucos alunos entrando. Eu acredito que vocês não estão tendo dúvida por enquanto, né? Mas entra para falar um oi, para me conhecer, tá bom? No geral, gente, um beijo para todos vocês. Continuem bem, continuem os estudos de vocês, tá bom? Eu tô aqui, voltando a falar para vocês, os meus plantões são de terça e de sexta-feira, online, tá bom? Eu coloco sempre o endereço para vocês lá na sala de aula, no mural da sala de aula. Tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem antes dos plantões ou depois que ocorrerem os plantões, menos de sábado e domingo, hein? Se vocês tiverem dúvida, pode mandar por e-mail. Às vezes eu demoro um pouquinho, porque tem muito e-mail para eu ver, eu tenho que ficar conferindo tudo, mas eu respondo. Eu respondo. Beijo para todos vocês. Se a aula ficou um pouquinho longa, vai parando e descansando, porque é uma correção de 2 semanas, tá? Era uma apostila que era para vocês fazerem em 2 semanas, então deve ter ficado um pouquinho longa. Sim, eu sei que vocês cansam. Então corrijam um exercício por dia. Bom? Tchau, tchau, pessoal.